Meus queridos amigos e irmãos, queremos nesse instante deixar uma reflexão bíblica para cada um de vocês que estão sendo alcançados por este serviço de som. Quero dizer que também da minha alegria de poder estar aqui em Bonança, na minha terra, para testemunhar acerca daquele que só Ele é detentor de todo direito, de todo poder, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O seu nome é Jesus. Eu quero ler ou reler o texto que já foi lido aqui, deixar uma reflexão dentro do texto que está em João, capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos amigos, o texto que eu acabei de ler, ele é considerado pela grande maioria dos pregadores da palavra de Deus como sendo o texto áureo da Bíblia, um dos principais textos da Bíblia. Não é o melhor nem o maior, mas um dos mais lidos, porque toda a Bíblia é importante. De Gênesis a Apocalipse, não há um versículo que seja inferior ao outro. Todos os versículos possuem a sua real importância e o seu real valor. Porém, cada versículo ele tem sua utilidade em ocasiões especiais. E se tratando de um culto evangelístico, o texto de João, capítulo 3, versículo 16, é um dos textos mais prediletos, utilizados pelos pregadores, porque ele apresenta-nos alguns elementos que são tidos como os elementos maiores deste mundo e desta terra. Primeiro, a Bíblia fala sobre o maior ser, alguns elementos que são vistos como os elementos maiores já existentes nesse texto. Então, primeiro, a Bíblia fala sobre o maior ser. Ele diz: porque Deus, Ele ainda e sempre será o maior ser existente no universo. Não somente existente, mas autoexistente. Deus nunca nasceu, não teve início e jamais terá fim. Um dos seus atributos é chamado de eternidade, que o identifica como sendo aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Então Deus é o maior ser em todos os aspectos, é o maior ser em poder, é o maior ser em sentimento, é o maior ser em glória, é o maior ser em existência. Não há ninguém que possa se comparar ou se assemelhar a Deus. O profeta Isaías, falando em nome de Deus, ele disse: a quem eu assemelharei? Não há ninguém que possa se comparar a Deus. Nesta terra, muitas autoridades já pisaram, outros estão pisando, mas todas estas autoridades têm o seu princípio e têm o seu fim. Muitas dessas autoridades consideravam-se deuses, mas hoje estão debaixo da terra, debaixo de 7 palmos, porque não eram deuses, eram homens fadados a mesmas experiências que nós, ao envelhecimento
e a morte. Mas Deus, Ele diz, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Uma geração vem e a outra vai, mas o nome do Senhor permanece para sempre. Deus é o maior ser. Mas este versículo não fala apenas do maior ser, ele fala também do maior sentimento. Ele diz: Deus amou o mundo. Então percebam que ele fala do maior sentimento, o amor. E o amor é um sentimento que pode implodir, é um sentimento que pode fazer recuar, é um sentimento que pode fazer despedaçar tudo aquilo que gera guerras, conflitos, mazelas, tristezas. Muitos lares estão em tristezas porque pararam de regar o amor, pararam de alimentar a semente do amor. Aonde o amor está, as guerras não prevalecem. Aonde o amor chega, o medo, a tristeza, a decepção, a desilusão, tudo é imediatamente colocado para fora. Diz um certo historiador que um certo sábio chegou em uma casa e com ele estavam mais 2 sábios, e cada sábio recebeu um nome. O nome de um sábio era amor, o nome do outro sábio era prosperidade, e o nome do outro sábio era fama. E os 3 sábios chegaram naquela casa e disseram aos proprietários: qual de nós vocês querem que entre nesta casa? O amor, a prosperidade ou a fama? Então o casal pararam para refletir qual dos 3 eles iriam introduzir dentro de sua casa. A mulher dizia: filho, vamos convidar a prosperidade para dentro de casa, porque quando a prosperidade entrar, a gente muda os móveis, a gente muda a mobília, a gente muda a casa, a gente traz uma reforma, a gente compra um carro. Mas o marido dizia: não, prosperidade não, é melhor a gente ser famoso, é melhor a gente colocar para dentro de casa a fama, porque o mundo inteiro vai nos conhecer, vamos nos tornar celebridade. E enquanto o casal estava discutindo, de repente a criancinha correu na porta e gritou: pode entrar o amor. E quando a criança grita na frente dos pais, entra os 3 sábios dentro da casa. E os pais perguntaram: como entrar os 3? Se você disse que só poderia entrar um. E os sábios disseram: se você escolhesse a prosperidade, somente a prosperidade entraria. Se você escolhesse a fama, somente a fama entraria. Mas como você escolheu o amor, a fama e a prosperidade estão sempre acompanhando o amor. O amor carrega consigo muitas outras bênçãos, muitas outras virtudes. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. É o amor de Deus que pode introduzir na tua vida aquilo que você está precisando. É o amor de Deus. Esse texto fala sobre o maior ser, sobre o maior sentimento, sobre a maior contingência, pois a Bíblia diz que Deus não amou alguns, Deus não fez acepção de pessoa, Deus não escolheu um grupinho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não há ninguém nesta terra que Deus não tenha amado, seja rico ou pobre, seja preto ou branco, que more no arranha-céu ou numa palafita. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Não importa se você possui destaque na sociedade, possui status na sociedade, ou se você é um ébrio, é um mendigo, é alguém, é um famigerado, é alguém desprezado, é alguém ignorado. Eu vim nesta tarde te dizer que Deus te ama. O
percepção. E não somente isso, neste texto está também revelada a maior dádiva. A Bíblia diz que esse Deus que é o maior ser, que manifestou o maior sentimento, que estendeu este sentimento de forma abrangente a todas as gerações, Ele deu o maior presente, que se chama Jesus. Jesus é a maior dádiva. Nada é maior do que Jesus, nada é melhor do que Jesus, nada pode superar Jesus. E eu dizia esses dias, pregando em Petrolina, acerca de uma criança que participou de uma aula de religião. A professora perguntou àquela criança, as crianças que estavam na sala, a professora disse: qual de vocês sabem aonde fica o inferno? E aquela criança levantou a mão lá atrás e disse: eu sei, professora, o inferno fica lá na minha casa. E a professora disse: como o inferno fica na sua casa? Ele disse: porque lá em casa é um inferno. Meu pai toma cachaça, gasta dinheiro com os vícios, chega em casa espancando minha mãe, não faz feira. Eu e meus irmãozinhos, a gente passa fome, não tenho o que comer, não tenho o que vestir. Eu fico esperando a hora de vir para a escola para comer a merenda da escola e ainda levar um pouquinho para os meus irmãos. Será que lá em casa não é o inferno, professora? E a professora, sem ter nenhuma resposta, mudou de assunto e entrou em uma outra aula. Depois de 15 dias, a professora fez uma outra pergunta na sala de aula e disse assim: qual de vocês sabem aonde é o céu? E aquele mesmo menino levantou a mão e disse: eu sei, professora, aonde fica o céu. E a professora disse: onde? E ele disse: fica lá em casa. E a professora ficou sem entender: mas como assim? 15 dias atrás você disse que era o inferno que era na sua casa, e agora você está dizendo que é o céu que está na sua casa. Ele disse: sim, professora, porque depois daquele dia que eu estive aqui, foi uns crentes lá em casa, pregou para papai, papai aceitou Jesus. Lá em casa agora é um monte de pregação. Meu pai não bebe mais, não gasta mais dinheiro com os jogos, já fez feira, já tem comida lá em casa, já comprou roupinha para os meus irmãos. A gente vive a noite inteira aprendendo a cantar os hinos da harpa, aprende a louvar para cantar no culto. É uma alegria tão grande. Meu pai está tão generoso e tão amoroso com a minha mãe, sua esposa. Ele está tão feliz. Lá em casa agora é um céu, professora. E a professora entendeu que a casa aonde Jesus não entra pode se tornar um inferno, mas a casa onde Jesus está se transforma no céu. O segredo para a tua vida, o segredo para a tua família, o segredo para a tua felicidade, o segredo para mudar a tua história ainda é Jesus. Abre mão deste mundo, abre mão desta vida de pecado, abre mão da prostituição, abre mão dos jogos, abre o teu coração para Jesus, porque tudo vai passar, mas Jesus é para sempre. Jesus é para sempre. Amém. Amém, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês, que Deus, quando criou o homem, Ele deu uma coisa muito importante para o ser humano, que é o poder da decisão. Você decide para onde você vai. Eu acredito que esta mensagem que foi proferida aqui, nesta manhã, início de tarde, é uma mensagem para salvar bonança em peso. Essa mensagem é uma mensagem para salvar bonança em peso, porque se trata de uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que fala de Jesus, mas a decisão é com você. E eu quero perguntar neste momento aqui, aonde está a primeira mão feliz, a primeira alma que deseja
aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero dizer a você